É claro que o Guto Graça acompanhou, como todo o Brasil, o debate entre os presidenciáveis realizado pela Band no último domingo. Imagino, Guto, que nas redes bombou. A gente sabe dos números aqui da televisão, no próprio YouTube, né, que foram números impressionantes, alcançando aí o primeiro lugar de audiência. E o assunto, imagino eu, Guto, nas redes também tenha sido um dos mais comentados. Fala, Guto, bom dia. Bom dia, Barão. Bom dia, Gabi. Bom dia, ouvintes. Vamos trazer o que não foi dito, né? O que não foi dito pela imprensa e o que não foi dito pelo Google. Ou seja, vamos fazer agora o foco não nos debatedores, mas nos debatedores das redes sociais, no público. Vamos fazer essa análise por um motivo muito simples, Barão. O debate acontece no domingo. Até quinta-feira, 6 horas da manhã, todos os assuntos políticos inéditos postados na semana, 60% giravam em torno do debate. Ou seja, então, novas formas, digamos assim, de ver um debate. Não é só mais aquela audiência que teve naquele primeiro momento, mas o eco no diluído durante as semanas. Durante a semana. Por exemplo, acho que a gente tem que comentar um número que me chamou muito a atenção, que é um número que às vezes a audiência inercial não pega, é que a gente pegou 150 cortes dos debates, dos mais diversos candidatos. Desses 150 cortes, a gente consegue ter 38 milhões de visualizações sobre o debate. Ou seja, o debate não aconteceu só no domingo. Para as redes, para o eleitor, ele aconteceu durante toda a semana. São números gigantescos, são modos de comportamento diferenciados que, se a gente faz uma coluna em tempo real sobre rede social, a gente tem que fazer isso quase como registro, como marcos históricos dessa vida em tempo real, do ensaio ao vivo que a gente vai vivendo. Barão e Gabi. Guto, vou aproveitar para te perguntar sobre um assunto que foi pauta não só nas redes sociais, mas nos jornais, que foram os ataques às mulheres ou as falas das mulheres e o ataque do presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição, à jornalista Vera Magalhães. Como isso repercutiu e que espaço isso teve, né, dentro da repercussão nas redes? Vamos lá. Em link direto ao Bolsonaro na bolha de oposição, isso chegou a responder a 58% de tudo que foi postado na oposição contra o Bolsonaro. A solidariedade à jornalista Vera, a qual eu também presto aqui a ela como mulher, foi de 85%, apesar de 15% falaram que o presidente foi provocado. Só que o que me chama mais atenção, Gabriela, Barão e ouvintes, a pergunta em si, que era uma pergunta tiradora de votos sobre vacina, não foi respondida e menos de 1% das pessoas em rede lembram isso. Muito legal, importantíssimo prestar solidariedade à Vera Magalhães, só que a solidariedade maior que eu presto é à jornalista que não teve uma pergunta respondida e todos nós tratamos apenas o assunto de como o Bolsonaro tratou mal uma jornalista, com ataques e defesas dentro disso, mas, repito, a pergunta ficou em aberto. Ou seja, quem ganha com isso? Quem não quer responder a pergunta, Gabi. Agora, Guto, pelo que você analisou, né, e essa fala do Bolsonaro, né, pode, de alguma forma, prejudicá-lo, ou continua com aquela história de que ele segue muito forte nas redes, ele tem esse domínio já, você fala sobre isso há muito tempo, né, ele sabe como controlar os discursos nas redes, seja com apoiadores, seja com robôs, que já explicou que atrás dos robôs também tem seres humanos, né? Enfim, essa forma segue mesmo assim durante essa eleição, ou seja, Bolsonaro com o controle do que é dito nas redes? Eu repito, bancando o chato, que o exemplo com a jornalista Vera Magalhães é exemplar. Ele disse o que quis e a sociedade encarnou de responder à pergunta dele onde havia ataque e defesa. Ninguém foi e confrontou como se ele fosse não um candidato, mas alguém que ocupa a cadeira presidencial e que veste a faixa presidencial. Apenas achamos indecoroso, achamos agressivo, que também posso ter achado, você também. Agora, sobretudo,
teve uma pergunta não respondida e, repito, a sociedade aceitou dessa forma até mesmo quem faz oposição. E quem faz, digamos assim, apoio a ele, teve 15% achando que ele havia sido provocado. Ou seja, ele saiu com certo domínio, sim, deste assunto. O exemplo da Vera Magalhães é um exemplo que a gente tem que analisar e tem que aprender a compreender esse tipo de movimentação, Barão. Ô, Guto, e os memes, hein? A gente continuou habilidoso nessa resposta com humor? Muito. Benza a Deus que o meme, como dizia o Boechat, ajuda a digerir essa gororoba toda. E traz mais uma vez um ponto importantíssimo, Gabriela e Barão e ouvintes. Você teve 15% do volume total do debate foi de meme e de humor. Pô, que bom nesse sentido. Só que aí você vai ver que os dois candidatos líderes de pesquisa, Bolsonaro e Lula, não responderam a 30% dos memes. Ou seja, o pessoal gostou mais de brincar com a novidade, de pesquisar sobre a novidade, ou seja, trouxe sim, no meio de toda a discussão, um momento de entretenimento. Quando você faz um meme que brinca com duas candidatas, podem formar uma dupla caipira, aí tem a misoginia no meio disso, mas isso acaba dando uma atração. Ou quando você faz uma brincadeira com o candidato do Partido Novo, dizendo que ele parece personagem de núcleo rico de novela, mas lembrando, ele teve uma explosão no domingo e segunda-feira de 4.500% de busca, ou seja, se teve alguém que ganhou parte do debate, olhando assim, em termos de números, foi o candidato do Novo também, ou seja, é a multifacetação quando a gente analisa não audiência, não número necessariamente de voto, mas o quê? Número de comportamento de rede, né, Gabi? Traz umas coisas interessantes assim para a gente começar a compreender isso. É isso aí, o Brasil já foi o país do futebol e já há muito tempo é reconhecido mundialmente como o país dos memes. Vai saber fazer meme bom como a gente faz no Brasil, vai. Guto Graça volta na próxima semana conversando com a gente, ou como o Guto gosta de dizer, ou em edição extraordinária. Grande abraço, Guto. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.